Ei, e aí, tudo bem com você? Hoje eu vou falar sobre o assunto que está palpitando aí na internet, que é sobre a tal cidade perdida de Ratanabá. E você que ainda não conhece o nosso canal, eu sou o canal Maurino de Rondônia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal. Ei, Ratanabá, Ratanabá, veja só, conforme falei para vocês, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a tal cidade, né, que teria sido descoberta agora, né, pela pessoal da equipe do Dáquila, é, a cidade perdida de Ratanabá, que irá mudar o mundo, mudar todo o conceito como nós entendemos do mundo e etc. Então veja bem, por que eu vou falar sobre isso? Eu vou falar porque nos anúncios aí, principalmente de um dos membros aí da equipe Dáquila, ele tem enfatizado que o Real Forte Príncipe da Beira, que é aqui, se localiza aqui no Alto Guaporé, aqui em Rondônia, ele é uma das entradas dos túneis que levam a Ratanabá. Então, já que falou sobre o Forte Príncipe da Beira, e o meu canal também tem esse caráter, né, de falar um pouco sobre a história e a geografia aqui do nosso estado de Rondônia, então eu vou falar a minha opinião, o que eu acho a respeito dessa declaração, né, e alguns detalhes aí sobre essa polêmica, né, do tal Ratanabá. Vamos lá. Bom, Ratanabá, segundo o conceito aí do pessoal da Dáquila, seria uma cidade realmente sede de uma civilização muito antiga. Na verdade, antiquíssima, né? Eles falam em torno de 450 milhões de anos atrás, é onde viveu essa civilização, e essa cidade seria a sede do mundo. E essa cidade, então, se localizaria aqui na Amazônia, né? Mais precisamente no estado do Mato Grosso, e ela teria túneis, né, em toda a América Latina e até em outras partes do mundo, os quais todos levariam a essa cidade. E que alguns desses túneis estariam localizados no então Real Forte Príncipe da Beira. Bom, antes de eu entrar nesses detalhes, e eu vou aqui fazer um contraponto, né, sobre essas declarações, eu gostaria somente de me apresentar um pouquinho aí para vocês. Vocês me conhecem assim, do canal, mas eu nunca falei realmente assim de algumas das minhas, digamos assim, qualificações, né? E por que eu estou falando isso? Pessoal, não é nenhum motivo de querer, digamos, como se diz, dar carteirada, alguma coisa nesse sentido, não. Mas é porque algumas pessoas realmente já chegaram até a comentar, né? Olha, esse caboclo aí, né, tá falando as coisas. Teve uma pessoa até que comentou quando eu fiz um comentário no canal, né, do Ivan Lima, dizendo, olha, alguém de Rondônia comentando aí, assim, né? Então, na verdade, assim, parece que para algumas pessoas, nós aqui de Rondônia somos, assim, inferiores, né? Nós somos caboclos, nós somos indígenas. Veja bem, eu tenho muito orgulho de ser isso. Eu sou caboclo, eu me considero um caboclo rondoniense, né? Porque eu tenho origens, né? Aí nordestina e também dos negros quilombolas do Guaporé e tenho origem também indígena, aí por parte também paterna. E veja bem, é, só que isso aí não é nenhum demérito, né? E por isso que eu quero dizer para vocês, eu tenho orgulho tanto de ser aqui de Rondônia, que o nome do meu canal é Maurino de Rondônia, para me identificar realmente e mostrar aquilo que somos aqui, ok? Então, pessoal, por isso eu quero, assim, somente falar rapidamente de algumas das minhas qualificações, para que vocês vejam que realmente eu não sou também uma pessoa, assim, totalmente, né, desqualificada para falar, principalmente sobre esse assunto aí, né, digamos que é polêmico, a gente pode emitir alguma opinião, sim. Então, pessoal, veja bem, as minhas formações, eu tenho formações acadêmicas, né? Talvez possa, alguns, olha assim, não, esse camarada aí, o que, que ele está falando? Veja bem, eu tenho algumas formações aí, acadêmicas, na verdade, eu passei por 4, né, universidades, apenas, é lógico, na verdade, algumas eu não concluí, né? Mas eu tenho a formação básica, né, de pedagogia, sou pedagogo e também sou psicopedagogo, né? Inclusive institucional e clínica. E tenho também, passei, por exemplo, por teologia, fiz teologia, uma parte, cursei também o curso superior de letras, né, com ênfase em português e inglês, e também cursei jornalismo. Então, na verdade, por que eu estou falando isso? É porque na academia, né, a gente discute muitas dessas coisas, porque nós temos, principalmente nessa área de humanas, a gente tem as disciplinas de filosofia e sociologia. E na filosofia, principalmente, é discutido todos esses assuntos, entre assuntos aí, especulações, até essa questão de extraterrestres, né, e outras coisas mais, a gente discute.
Não que a gente vá afirmar, né? Mas a gente vê a opinião, inclusive, dos professores, né? Por exemplo, nós tínhamos um professor muito bom, muito capacitado de filosofia. Ele falava sobre esses assuntos, né? Qual a opinião dele. Também a gente discutia até com o pessoal da área de exatas, que nós tínhamos lá o diretor do nosso campus, que era pós-doutorado em física. Então eu chegava assim a comentar com ele algumas coisas sobre essa questão da cosmologia, né? Da questão do universo, né? Da astrofísica, etc. Então, assim, a gente entra nesses assuntos como discussão. Agora, cada um tem sua crença, tem sua fé, né? E eu não quero aqui, digamos assim, criticar você que crê, né? Por exemplo, nessas afirmações desse pessoal da Darkness. Só que é bom a gente fazer algum contraponto, sim, sobre isso. Por quê? Em primeiro lugar, a respeito de que o Forte Príncipe da Beira seria, digamos assim, uma das sedes ou entradas, né, de túneis para que levaria a Ratanabá. Até aí, digamos assim, tudo bem, né? Precisa ser provado. O problema é que eles dizem que o Forte Príncipe da Beira ele já existia desde aquela época, né? Que na verdade era uma construção antiga de esses 450 milhões de anos atrás. E que quando os portugueses chegaram aqui e construíram, na verdade eles só reformaram, né, o forte. Porém, existe o registro histórico da construção do forte, né? São documentos. Então nós sabemos que o forte a construção dele foi iniciada em 1776, né? E foi concluída em 1783. E nós temos, inclusive, o nome dos engenheiros que participaram dessa construção. Que o primeiro foi o Domingos Sambucetti, que era um italiano de Gênova, né? Um genovês, e que chegou a falecer um ano depois do início das obras lá. Ele faleceu de malária. E então ele foi substituído pelo engenheiro que era militar, né? Coronel militar, Ricardo Franco de Almeida, e que concluiu a obra, né? Concluiu, mas não foi totalmente. Depois ela foi concluída realmente paulatinamente. Então, o Forte Príncipe é uma construção histórica, ele é o maior monumento histórico do estado de Rondônia. É uma pena que ele fica lá, desprezado, né? As autoridades, os governos, eles não fazem um plano realmente de conservação. Ele está em ruínas, né? Se deteriorando, a gente fica triste por isso. Mas o Forte Príncipe, ele tem então essa conotação, né? De ser um grande monumento histórico, porque foi a maior construção arquitetônica feita pelos portugueses fora de Portugal, né? Ou seja, fora da Europa. Ele foi algo grandioso. Você pode imaginar, por exemplo, o trabalho que deu aquilo ali, porque ele é construído de pedras. E essas pedras, elas não existem na região. Foram trazidas de onde? Né? De algum lugar foram trazidas, transportadas. E o objetivo da construção do forte era para defesa, né, do território, na época, português, porque havia disputa entre Portugal e Espanha, né? Muito forte. E os portugueses, eles temiam que os espanhóis pudessem fazer uma invasão, e o Forte Príncipe era um local estratégico ali, né? No Guaporé, numa área onde eles consideravam que era muito provável que os espanhóis pudessem atacar por ali. Então eles colocaram ali, naquelas pontas, né? Que o forte ele tem um aspecto quadrado, mas tem pontas, né? E naquelas pontas construíram ali torres, né? Guaritas. E em cada guarita daquela, eles instalaram 14 canhões, 14 canhoneiras em diversas posições ali para se defender, né? Agora, a respeito da questão do forte, por exemplo, que eu cheguei até a comentar em um outro vídeo, a minha opinião é que os antigos, as pessoas, os moradores ali, eles afirmam algumas coisas que são curiosas, né? E que não se sabe dizer exatamente como é o que acontece ali, o que tem lá dentro, né? E até frisando que eu nasci ali no município de Costa Marques, né? Só que à época ele não era um município, ele era uma pequena vila do município de Guajará-Mirim. Então, mas eu nasci ali em Costa Marques, que é muito próximo ao Forte Príncipe, né? Mas eu não fui criado ali, então fui criado em Guajará-Mirim. Então eu nunca fui lá, eu nunca vi pessoalmente para dizer para vocês. Então, a questão, por exemplo, de que existem possivelmente túneis ali, há indícios que sim, porque muitos moradores falam sobre as galerias, né? Que existem galerias subterrâneas, isso não é mistério para ninguém, e que ali, inclusive, eram usadas como prisão, indica que foram prisão de algumas pessoas, porque existem escritos nas paredes, né, as pessoas dizendo que estavam lá há tanto tempo, né, presas, etc. E que aquelas galerias, né, ali subterrâneas, elas teriam alguns prolongamentos que dá a ideia de túneis, né? Então, por isso que eu afirmei até no comentário de que existem túneis, mas no sentido que seriam alguns prolongamentos ali, mas nada indica realmente ou prova que sejam túneis quilométricos, né, como o pessoal da DAC afirma, que esses túneis
levariam, né, a Ratanabá, que estaria a centenas de quilômetros dali, né, do Forte Príncipe. Então, pessoal, eu coloco aqui alguma coisa também para questionar. Por exemplo, a idade, né, dessa cidade é muito antiga, segundo eles. 450 milhões de anos, né? É muita coisa. Pela arqueologia, por exemplo, a arqueologia atual, não é possível que uma civilização tenha existido nesse período, né? Uma civilização humana, digamos assim. É um período bem anterior aos dinossauros, né? Que foram há 60 milhões de anos atrás, segundo os testes, né? De carbono e tudo mais da arqueologia. Então, é apenas uma afirmação, né? Uma especulação, digamos assim. Agora, quanto à existência desse local, né? De um local que eles estão determinado ou denominado, né? Ratanabá, existe, é verdade, né? Existe este como outros também. Vários outros indícios de civilizações que existiram na Amazônia, até mesmo nos períodos pré-incaicos, né? Como se diz, muito anterior aos incas, aos maias, aos astecas, né? Que já vai lá para a América Central, né? Então, que existia aqui na Amazônia civilizações, sim. E agora, a afirmação também é de que nesses túneis, né, segundo o pessoal da Dáquila, nesses túneis existem artefatos, né? Existem muitos artefatos, ou objetos, ou máquinas, ou aparelhos, né? Ou sistemas muito avançados, de que eles teriam uma digamos assim, tecnologia, né, muito superior à nossa, realmente ali dentro que estariam ainda lá nesses túneis e na própria cidade, né, de Ratanabá, e que teria também grande quantidade de objetos, artefatos em ouro puro, uma quantidade tão grande que eles dizem que todo o ouro que tem ali vai tornar rico todos os brasileiros, né? Todos nós podemos receber aí uma quantia, digamos, em ouro ou equivalente em dinheiro, que nós ficaremos ricos. Então eu vou querer a minha parte, tá? Vou querer a minha parte nesse ouro aí. Pessoal, mas se você for imaginar, digamos assim, racionalmente, né, 450 milhões de anos atrás, se existiu alguma coisa, provavelmente teria se deteriorado, né? Metais deterioram. Então é uma coisa assim que fica bastante dúbia, né? Outra coisa também que eu coloco assim um pé atrás, como se diz, com essa afirmação, é porque o principal representante da Dáquila, né, ele se envolveu numa polêmica, né, anterior aí, vocês sabem, que ele apresentou um tal de ET Bilu, que claramente a gente via que aquilo era uma encenação, né? Não tinha nenhum cabimento, ficou ridículo, ficou, na verdade, desmoralizado, né? Aquele negócio que ele falava lá, um ET que aparecia atrás de uma moita de mato lá, mas não aparecia, aparecia só umas luzinhas, um negócio, o cara tinha uma voz do Nhonho, né? Do Chaves, era algo até caricato, cômico, né? Mas tem pessoas que ainda defendem dizendo que é verdade aquilo. Só que aquilo lá desqualifica, a meu ver, né, uma pessoa que fez isso, né? Agora vem afirmar que existe essa civilização, existiu, que está ali, que se encontra, né? E então, pessoal, é meio complicado. Também eles fizeram um voo, né? Dizendo que estavam para encontrar, para fotografar a região ali, que seria o Ratanabá, onde mostraram umas linhas que tem, umas quadras, né? Na verdade, como seriam quadras, muito gigantescas, sim, grandes, né? É calculado em cerca de 900 metros, 1 quilômetro cada quadra, e são muitas quadras ali, como se fossem quadras, na mata, né? Então a mata ela tomou conta, mas existe ainda sulcos, né? Como se fossem cânions, né? E diz ele que são profundos, em torno de 30 metros, né? De fundura, e ali não cresce a vegetação normal, é uma vegetação diferente. Então, muito interessante, sim. Só que esses vestígios, eles já são, por exemplo, conhecidos, pesquisados por arqueólogos, não só esse, como outros, né? De outras civilizações, como disse, que existiram sim na Amazônia, civilizações muito antigas. Agora, você dizer que ali se chama Ratanabá, por exemplo, de onde vem essa origem? Né? Não explica. Por que esse nome Ratanabá? Inclusive, é sempre nomes assim sonoros, né? Você pode observar. Ratanabá, aí tem Acacor, né? E esse Ratanabá também, que seria a civilização que ali viveu, seriam os Murios, né? Murios, veja só. Esses Murios teriam ligações com os extraterrestres, daí terem recebido essas tecnologias muito avançadas ou desenvolvido essas tecnologias, etc. Então, são coisas assim que vão para o caminho da ficção, né? Na verdade, podemos dizer assim, criações, né? Que as pessoas fazem para dinamizar ou para, digamos assim, turbinar aí os seus relatos, né? E trazer muitas pessoas que gostam, né, dessas coisas e vão e defendem, etc. Tudo bem, né? Se for o seu caso, eu respeito.
Mas eu, pessoalmente, tenho minhas dúvidas. Eu gostaria de ter uma comprovação realmente científica de arqueólogos que pudessem atestar, né, de faculdades, né, universidades, como eu falei, nós somos da academia, né, da universidade, a gente discute as coisas seriamente, a gente procura ver as coisas de acordo com as evidências científicas. Então se diz, né, na ciência que toda afirmação extraordinária carece de comprovação extraordinária. Então não adianta eu fazer afirmações bombásticas, né, colocar nomes sonoros, nomes que são interessantes. Eu posso criar alguns nomes aqui, né? Por exemplo, eu posso criar nomes aqui de uma cidade. De repente, eu falo que tem uma cidade aí chamada de Ergoron, ou Preogoron, ou etc. E aí eu crio todo um sistema em cima daquilo ali e começa a ter seguidores, né? Que acreditam nisso. Mas eu tenho que provar. Eu teria que provar isso cientificamente, né? Que pessoas da academia, né, das ciências. Outra coisa, eles afirmam que já resgataram várias peças em ouro de dentro dos túneis do Forte Príncipe da Beira, que entraram nos túneis e recolheram uma grande quantidade de peças em ouro e que foi confiscado pelo IPHAN, né, por esse instituto, né, aí histórico da preservação, né, dos monumentos históricos e arqueológicos do Brasil, e que eles confiscaram isso. Então existe uma teoria da conspiração, né, de que não pode ser mostrado para a humanidade, que estão escondendo, que também a própria NASA está por trás, os Estados Unidos, Elon Musk e um monte de gente está tudo de olho nessas coisas que tem ali em Ratanabá. Queria mudar realmente o conceito do mundo, de tudo que nós acreditamos hoje, né? Pessoal, é muito forte, é muito assim, eu acho que é um pouco de exagero, né? Na verdade, eu acho que é um pouco de exagero isso, né? E, na verdade, aquele voo, né, que foi feito ali, que falaram, estamos descobrindo Ratanabá, a impressão é que já tinha fotos ali, que eles já haviam posse de algumas fotos. Porque o voo, ele na verdade, ele vai, mas depois ele tem um corte, né? A gente vê claramente que parece que não há uma sequência, né, ali para mostrar a respeito do voo e da cidade que estava mostrando, né? Então, assim, eu, como falei para vocês, eu respeito a opinião de cada um, né? Mas, para mim, Ratanabá, ele tem muitas dúvidas, né? Realmente, ele precisa de ser esclarecido, né? Realmente, com comprovação, né? De que esses órgãos aí pudessem atestar. Inclusive o IPHAN, eu acredito que o IPHAN deveria aí emitir uma nota, né? Pelo menos, eu não sei se emitiu alguma nota sobre isso, né? Porque é um órgão governamental, é um órgão sério, né? Então, se foi acusado, eles deveriam dizer realmente se isso aconteceu, se esse pessoal resgatou essas peças em ouro e o fã pegou, digamos assim, tomou posse, teria que ter algum esclarecimento. Eu acho que precisa isso, porque, afinal, esse é um órgão público, eles têm que prestar contas, né, para a população, né, do que fazem. Então, eu creio que seria interessante aí uma fala, uma nota aí, né, que o IPHAN pudesse emitir, porque fica essa coisa, né? Como diz a palavra deles contra a do IPHAN, mas o IPHAN não se pronuncia, né? Então é complicado. Tá bom, pessoal? Então, veja só, esse é o vídeo que eu tinha para falar para vocês, tá? E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, deixe seu like, né? Comente, compartilhe. Nós somos aqui o canal que fala das coisas daqui da terra, de Rondônia, falo de cultura, falo de lendas, falo de culinária, né? E outros assuntos também paralelos que vocês podem ver nas minhas playlists aí, né, no canal. Então, Maurinho de Rondônia, grande abraço para vocês.